Niterói, 1540, Aldeias Tupinambás. Niterói, cidade do estado do Rio de Janeiro e única do Brasil a ser fundada por indígenas. Essa terra esconde alguns mistérios geográficos que nós vamos contar aqui. Houve um tempo em que essas terras testemunharam o período das aldeias Tupinambás. Vamos contar a história de um grupo de 5 indígenas e sua aventura nas terras hoje conhecidas como Niterói. Toda a tradição tupinambá passa pela oralidade. Os mais velhos contavam as lendas e os grandes feitos desse povo. Todo conhecimento era passado de geração em geração. A cultura tupinambá cria no paraíso terreno, ou seja, um local que era abundante em recursos. E foi exatamente o que eles encontraram na Mata Atlântica, que abrange o litoral brasileiro. Os indígenas tupinambás do século XVI conseguiram perceber as riquezas da Mata Atlântica. Então vamos falar como a Mata Atlântica hoje influencia nossas vidas. A Mata Atlântica tem 20.000 espécies vegetais, enquanto o continente norte-americano tem 17.000 e o continente europeu 12.000,5. Tem uma grande importância no setor econômico, pois ela é responsável por 80% da produção nacional. Ela também regula o clima, protege a fauna e a flora e mantém as encostas, atenuando as enchentes. A extensão dela vai do Piauí ao Rio Grande do Sul, ou seja, vai de norte ao sul do país. Ela também tem diferentes construções geológicas, como cadeias de montanhas, platôs, vales e planícies, e estende desde a faixa litorânea até o interior do Brasil, onde se encontram biomas da Caatinga ao norte, Cerrado na região centro-sul e os Pampas no sul do Brasil, segundo o IBGE. Niterói está envolvida pela Mata Atlântica. A maioria de seus bairros tem termos indígenas que fazem referência à geografia e descrevem o lugar. As aldeias da área, hoje conhecida como Niterói, recebiam visitantes de um lugar bem distante. Eram visitantes franceses. Eles tinham o costume de visitar essas terras e tiveram uma relação de confiança com os indígenas tupinambás. Inclusive, a primeira vez que os indígenas encontraram os franceses, começaram a fazer uma relação porque eles tinham barbas vermelhas, falaram que era Iubá, falaram sobre o pescoço Iuru, e aí alguns pesquisadores dizem que tem relação com o nome da palavra Jurujuba, um dos bairros de Niterói. A gente consegue compreender que, devido a essa quantidade de recursos que tinha a Mata Atlântica, quando uma outra etnia tentava entrar neste território, eles entravam em guerra e tentavam expulsar. Em uma noite, quando as 4 aldeias existentes na região estavam reunidas com os amigos distantes, o ancião contou sobre a rivalidade com uma outra etnia e como foi a expulsão deles uns anos antes da vinda dos franceses ao Brasil.
A etnia chamada Tememenós tinha como chefe o indígena de nome Araribóia. Eles viviam na região hoje conhecida como Ilha do Governador e após a derrota foram em direção ao Espírito Santo. Um ancião quis compartilhar um sonho que teve sobre um novo confronto que estava a caminho e seria necessário que jovens das 4 aldeias encontrassem pedras preciosas que aparecem de tempos em tempos na mata, porque elas revelariam o destino de todos antes de uma próxima batalha com os Tememenós. Da aldeia Curumuré, localizada próximo onde hoje é o Barreto, foi escolhido Porã. Ele era muito conciliador. Da aldeia Morgujá-Uaçu, localizada onde hoje é o centro, foi eleito Araquém, o mais habilidoso com arco e flecha e tacape. Ele adorava pregar peças e também era muito sorridente. Da aldeia Aracai, onde hoje é a região de Caraí, foi escolhido Tessá, que era muito atencioso com os sinais da terra. Conhecia a geografia daquele lugar como ninguém. Ele era muito introspectivo. Da aldeia do Quereí, foi eleito Piatã. Ele era muito habilidoso em subir em árvores e tinha iniciativas de líder. Os jovens se prepararam para buscar as pedras, porque isso mudaria o destino de suas aldeias. Em um tempo que as palavras valiam mais que um escrito, Araribóia recebeu a visita de um homem de origem portuguesa. Esse homem veio oferecer um acordo. Araribóia ajudaria a derrotar os tupinambás e os franceses e, em troca, ganharia terras da Banda do Além, que hoje conhecemos como Niterói. Esse acordo para Araribóia foi perfeito, já que ele queria vingança e reconquistar a sua honra contra os tupinambás. Os 4 jovens se encontraram numa área de Restinga, perto da aldeia de Aracai. Para nos localizarmos na área geográfica que hoje é o município de Niterói, essa área de Restinga hoje é conhecida como bairro de Icaraí. E ela chegava até uma parte do bairro de Santa Rosa. Segundo o dicionário Michaelis, Restinga significa faixa arenosa ou rochosa submersa pela água do mar que emerge paralelamente ao litoral. Outra definição, parte litorânea arenosa e salina. E eles queriam ir em direção ao vale que era muito próximo. Dali, entrando nesse vale, eles iriam para Ititioca, porque eles tinham uma ideia que uma das pedras poderia estar ali. O nome Ititioca vem do tupi. Ita vem de pedra, ti, branca, oca, casa, casa da pedra branca. Os 4 indígenas partiram em direção ao vale, mas eles não perceberam que tinha um grupo de indígenas de etnia diferente, comandados por Arari, que estavam observando seus movimentos. Na entrada do vale, diante de um rio, apareceu uma onça. Tessá sabia lidar muito bem com a situação. Na verdade, ele conseguia fácil aproximação com os animais. Essa onça parecia querer acompanhá-los a Ititioca. Chegaram no alto de Ititioca e eles avistaram uma pedra no alto da copa das árvores. Araquém lançou uma flecha com uma folha de bananeira para envolver a pedra e Peri se posicionou para pegá-la. Deixaram Tessá responsável por guardá-la. O grupo da outra etnia indígena continuava à espreita, observando os jovens guerreiros. Os jovens tupinambás caminharam rumo à cachoeira. Araquém era o mais animado com o feito deles.
Porã, Piatá se divertiam com as brincadeiras que Araquém fazia. Porém, Tessá ficava o tempo todo em alerta pelo caminho. Quando eles se aproximaram da cachoeira, viram uma gruta. Lá estava a segunda pedra, só que eles não contaram que uma ave de rapina, que obedecia o comando de Arari, pegasse a pedra antes que os tupinambás pudessem alcançá-la. Arari e seu grupo estavam com vantagem na distância. Arari armou uma estratégia. Ele e seu grupo se separaram. Ele tentou se esconder dentro da lagoa de Piratininga. Porém, a onça que acompanhava os tupinambás entrou na lagoa para defender os seus amigos e Arari acabou se rendendo. Arari contou que veio de uma aldeia de uma região serrana e que havia uma lenda em sua tribo sobre o futuro e as pedras. Todos perceberam que a lenda era igual ao sonho do ancião tupinambá. Então, eles decidiram seguir juntos, pois tinham os mesmos interesses. Chegando em Itaipu, Piatã entra com as pedras na lagoa, conforme o ancião da região havia ordenado. O futuro de todos passa diante de seus olhos e aparece uma opção de escolha que eles tomariam durante a batalha com os Tememinós. Após o retorno de todos às suas aldeias, Arari convocou o seu povo para lutar ao lado dos tupinambás da costa da Baía de Guanabara. Chegou o dia da batalha. Franceses e tupinambás de um lado e portugueses e Tememinós de outro. Em um dado ponto da batalha, os jovens indígenas não pensaram duas vezes. Eles tomaram a decisão posta diante deles quando eles estiveram na lagoa de Itaipu. Eles escolheram que as aldeias deles podiam ser guiadas para um lugar parecido com aquele paraíso que eles viviam, mas eles teriam que ficar para serem cativos pelos Tememinós. Diante do gesto tão nobre que eles tiveram, eles acabaram não sendo cativos, mas se tornando guardiões dos rios de Niterói. E até hoje, Niterói é conhecida como Águas Escondidas, porque esses jovens guardam os segredos dos rios dessa cidade. Até a próxima história!